Graça e paz, querido. Nós estamos aqui na nossa segunda aula de Confissão e Paciência, mais uma matéria da nossa plataforma, mais uma matéria do curso livre de teologia da rede de ensino Instituto Jáfia. Falamos aí na última aula acerca da importância de alinhar a declaração com a verdade da palavra de Deus. Alinhar, confissão, é falar mesmo. Confissão e paciência. Você tem que aguardar o tempo certo, o tempo kairos, o tempo de Deus. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a veracidade da palavra, a integridade da palavra. Começamos na última aula falando aí sobre somente tendo um único autor e o Espírito Santo de Deus inspirando para que, num período de 1600 anos, autores diferentes, em condições diferentes, em locais diferentes, em governos diferentes, falarem a mesma palavra e a mesma palavra se alinhar, isso somente uma ação do Espírito Santo de Deus para nós termos a Bíblia toda falando uma congruência no mesmo tema. Então, a palavra de Deus, ela é uma palavra que nos dá direção, ela é uma palavra que nos serve de armadura, né? Vemos aí a armadura de Deus em Efésios, capítulo 6, e ela é uma palavra íntegra. Então, nós precisamos aprender a receber a palavra de Deus como direção. A palavra de Deus é importante e nós temos que entender aquilo que já falamos na primeira aula. É toda palavra que sai da boca de Deus, ela não torna para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus, mais penetrante do que qualquer espada de dois fios, do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz, e o propósito dela vai ser alcançado. Agora nós temos que entender que, como palavra viva, Jesus é a palavra, o Verbo se fez carne, o Verbo veio a esse mundo e habitou entre nós. Essa foi a revelação que o apóstolo João teve ao abrir o seu evangelho, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verbo aqui, o termo no original em grego é logos. Logos é algo vivo, logos é a vontade de Deus, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o que João vai dizer no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra de Deus, a palavra que saía da boca de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E através da palavra, os propósitos de Deus são alcançados, porque o próprio Senhor Jesus Cristo é a palavra viva. Então, no princípio era o Verbo, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus, que saía da boca de Deus, haja luz. E quando ele liberava a palavra haja luz, já saía com o efeito idealizador e tornava para ele assim que a luz houvesse, assim que a luz vinha a existir, vinha a acontecer. Então, Jesus e a palavra são um. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de nós, na dispensação da graça, sabemos que o Espírito Santo ele vem como habitação em nosso interior. Mas além do Espírito Santo, você pode ter Jesus dentro de você pelo tanto da palavra que você se alimenta. Porque Jesus é a palavra é Jesus, não tem como separarmos Jesus da palavra e a palavra de Jesus. Então a Escritura ela tem uma finalidade. A palavra de Deus ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. É o que Paulo vai deixar como recomendação a Timóteo, a quem ele tinha como amado filho. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Escritura ela é apta para isso. Agora, você está disposto a receber da Escritura isso? Você está disposto a extrair da Escritura o ensinamento, o aprendizado, a instrução? Você está disposto a receber da palavra de Deus a correção? Nós temos que entender, como falamos na primeira aula,
que estamos no reino e o reino de Deus está sendo estabelecido. E o reino tem uma constituição. E a constituição do reino se chama palavra. A constituição do reino se chama Bíblia. Essa é a nossa constituição do reino que nós vivemos e Jesus veio a esse mundo para trazer a nós o reino de Deus. Então nós devemos ler, devemos meditar na palavra de Deus, porque ela toda é divinamente inspirada e como ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir. Por isso que quando chegou no final do segundo século, já não havia mais dúvida de quais livros deveriam compor o cânon. Já não haveria mais dúvida de quais livros. O livro por si só faz com que ele seja divinamente inspirado. O livro por si só faz com que haja a testificação de que foi a palavra de Deus. Os apóstolos atestaram todos os livros e cartas do Novo Testamento e nós observamos que, na verdade, cada livro, cada carta se completa, traz uma revelação como um todo. Paulo nunca imaginou que escrever uma carta para uma igreja, isso um dia iria virar o manual de instrução da igreja, isso um dia iria compor os livros que são os livros sagrados, a Bíblia Sagrada. Mas nós entendemos então que houve critérios, mas o mesmo Espírito Santo que inspirou homens divinamente coordenados pelo Espírito Santo para escrever, também foi o Espírito Santo de Deus que inspirou homens para atestar e testificar a veracidade do texto e fazer com que o texto passasse e entrasse então para o cânon bíblico, para o cânon sagrado. Houve muito cuidado na seleção dos livros, tinha que se provar a idoneidade do texto, tinha que se provar a veracidade de cada palavra que foi dita e acima disso também haviam inúmeras regras como exigência. Por exemplo, descrevendo um texto no pergaminho, se o tetragramo de Deus, Jeová, não tivesse com uma pena virgem, não tivesse com uma escrita que identificasse que foi feito com uma pena virgem, uma pessoa que não teve reverência para escrever o nome de Deus não é nem digno de ser lido aquele texto. Então, automaticamente, o texto estava descartado se no pergaminho encontrassem um nome de Deus que não tivesse a devida reverência de colocar com uma pena virgem. Então, no ano de 1546, foram acrescentados alguns livros apócrifos. Os livros apócrifos, na verdade, têm um contexto histórico, mas não podem ser considerados como divinamente inspirados, mesmo porque a grande parte dos livros apócrifos estão nos 400 anos de silêncio de Deus, entre o período de Malaquias e o período de Mateus. Nesses 400 anos de silêncio de Deus, Deus não falou profeticamente. Se Deus não falou profeticamente, então não tem nenhum material divinamente inspirado. Mas no ano 1546 foram acrescentados à Bíblia alguns livros apócrifos e alguns textos que foram incluídos em alguns livros, como no caso de Daniel. E por outro lado, nós observamos que dentro desse período intertestamentário, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que são os 400 anos de silêncio, também não se tem registro da história, porque a história gira em torno do texto bíblico. A história secular, ela também gira em torno do texto bíblico. E Lutero, quando ele vai fazer então a reforma, os protestantes mesmo não aceitaram os livros que foram acrescentados, né? Que foi quase no mesmo período, 1517, e aqui nós estamos falando dos apócrifos que entram em 1546. Então Lutero e o protestantismo nunca aceitou os livros que foram introduzidos no cânon e também esses livros nunca foram citados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A maioria dos pais da igreja também consideram esses livros como não inspirados ou não canônicos. Então esses livros nunca entraram para o cânon. Antes do Concílio de Trento, eles não faziam parte da Bíblia e até os judeus que não aceitaram a Jesus como Messias também não aceitam esses livros apócrifos, dos quais não fazem parte da nossa Bíblia. Então, eles são considerados apenas livros históricos. Tem o seu valor histórico, mas não tem o seu valor inspiracional ou o seu valor de revelação divina. De 1485 a 1500, então, Martinho Lutero tem essa
revelação da salvação pela graça, começa a organizar todo o seu pensamento até culminar no ápice da Reforma, 1517, quando ele rompe com a Igreja Católica, e aí então, até hoje, os concílios da Igreja Católica decidem cada vez mais introduzirem heresias e mais heresias, acrescentando que Maria subiu em carne e sangue, e uma série de mentiras que o texto bíblico não nos prova. Por isso que precisamos ficar com a verdade da palavra de Deus, e não tem um outro testificação melhor da nossa geração, do nosso século, do que os pergaminhos de Qumran. Os pergaminhos de Qumran, que são escritos 100 anos antes de Cristo, testificam que não houve mutação no texto, que não houve uma transformação do texto do Antigo Testamento. A palavra de Deus, além de ela ser inspiracional, além da palavra de Deus nos dar direção, a palavra de Deus também nos serve de proteção. A palavra de Deus também ela é utilizada em combate. Quando você vê que Jesus foi ao deserto e no deserto ele foi tentado, você observa que ele venceu a Satanás pelo poder da palavra. Os 3 níveis de tentação, ele retruca a tentação com está escrito, está escrito, está escrito. Então acompanha comigo Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os 3 níveis de tentação, Jesus responde: está escrito, está escrito, está escrito. O diabo reconhece a autoridade suprema da palavra de Deus, então Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra. Jesus venceu Satanás declarando a palavra. Só que a perspicácia do diabo é tão grande que ele também usa a palavra. Mas também está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Interessante nós entendermos aqui a sequência. Jesus acaba de sair do Jordão, das águas do batismo, ele acaba de ser batizado por João Batista, aonde teve essa experiência incrível, divina. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. E diante dessa realidade que Deus acabou de revelar, este é o meu Filho amado que tenho grande prazer, Satanás quer colocar a identidade de Jesus em xeque. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, o diabo foi tentar exatamente na revelação que Deus tinha dado, que o próprio João Batista já tinha testificado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus dos céus fala: este é meu Filho amado em quem tenho grande prazer. E agora o diabo vem colocar em xeque a identidade. Estamos vivendo um período em que o ser humano está sofrendo uma crise de identidade. Satanás está tentando de todas as formas roubar a identidade do ser humano. Mas nós temos que estar firmados naquilo que o Senhor nos criou, da forma como o Senhor nos criou, e devemos entender que temos um propósito, um foco, um alvo, que devemos concluir a nossa carreira que foi proposta pelo Deus Todo-Poderoso. E para isso, você tem que conhecer a verdade da palavra de Deus. Então, a primeira resposta de Jesus nesse nível de tentação: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Onde está escrito isso? Isso está escrito no Pentateuco, isso está escrito na lei, isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Vai lá comigo para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3.
onde você vai ver exatamente o que Jesus estava citando para Satanás, era o Pentateuco. Deuteronômio 8, verso 3. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus estava citando lá o milagre do maná, Jesus estava citando que não é só o pão, não é só o alimento natural que vai sustentar. Agora o diabo pegou essa estratégia de Jesus e o diabo conhece a palavra. E aí então ele quer tentar a Jesus com a própria palavra. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha só que absurdo que Satanás faz, porque também está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para tomar-te nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aonde está escrito isso? No Salmo 91, ou seja, Satanás citou o Salmo 91, está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Quer conferir comigo? Salmo 91, verso 11, nós podemos observar: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E a forma como Jesus vai confrontar e vencer esse segundo nível de tentação também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus mais uma vez volta para o Pentateuco e fala mais uma vez, Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Livro de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, capítulo 6, verso 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Então veja, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus cita mais uma vez uma passagem do Pentateuco. E o terceiro nível de tentação, Jesus responde: porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mais uma vez citando o Pentateuco, agora Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então nós observamos aqui que há uma batalha de palavras, há uma guerra de palavras. A tentação de Jesus, ela foi uma guerra de palavras. Jesus respondeu com a palavra, o diabo citou a palavra, Jesus confrontou com a palavra. Então você tem que estar com a palavra impregnada em você para que você possa vencer no dia mau. Você tem que estar com a palavra implantada no seu interior para que você saiba quando usar, quando colocá-la em prática na sua vida. Interessante que quando passaram os 40 dias e 40 noites que Jesus estava em comunhão com Deus, que Jesus estava em jejum no deserto, aí então que o diabo o tentou, tentando abalar exatamente as estruturas, tentando colocar em xeque aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha como convicção. Só que o primeiro nível de tentação foi para mexer com o orgulho. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeiro, se és, é óbvio que Jesus era o Filho de Deus, mas ele não precisava submeter a palavra de Satanás. Embora ele fosse o Filho de Deus, ele não precisava provar ao diabo que ele era o Filho de Deus. Segundo lugar, o diabo vai tentar exatamente na sua fraqueza. Claro que 40 dias sem comer, Jesus, como carne, como homem, ele estava com fome. Porém, ele não podia usar o poder que ele tinha poder de transformar pedras em pães. Ele que fez milagres e maravilhas, que multiplicou pães e peixes, claro que ele poderia, com uma palavra, transformar as pedras em pães. O que ele não podia era aceitar a sugestão de Satanás e submeter a uma prova maligna, a uma prova diabólica. O diabo conhece a palavra e ele vê que Jesus começa a responder com a palavra e ele usa a palavra também distorcida. Foi a mesma forma como ele tentou Eva. Não foi assim que Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás? Então estamos numa batalha contínua de palavras. Por isso que o maior campo de batalha é a mente. A mente é onde o diabo tem lançado palavras e mais palavras e muitas vezes distorcido a palavra de Deus, tem
tentando nos enganar através da palavra de Deus. Porém, Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ele dá uma estratégia. No capítulo 4, verso 7, ele nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você só consegue resistir ao diabo e o diabo só consegue sair da tua presença quando você está submisso a Deus na autoridade do nome de Jesus. É claro que temos que resistir ao diabo, sim, mas para que ele possa fugir, nós temos que estar submisso a Deus, porque antes de resistirmos ao diabo, temos que nos sujeitar a Deus. Em primeiro lugar, é muito importante que estejamos sujeitos a Deus e tenhamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Já foi visto em outra matéria acerca dos filhos de Cefas, que eram sacerdotes da sinagoga, e vimos que esses filhos de Cefas foram expulsar o demônio em nome de Jesus e quem Paulo pregava. E o demônio disse: olha, bem sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas e vocês quem são? Pegou eles e arrancou a roupa e saíram nus e envergonhados, porque não tinham aliança, não tinham comprometimento com Jesus, não tinham a submissão. Se você quer vencer o diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, a palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois fios, também é como fogo consumidor. Jeremias capítulo 5, verso 14. Jeremias 5, 14 nos diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disse tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Ainda em Jeremias capítulo 23, verso 29, 23, 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, como um martelo que despedaça a rocha? Então nós podemos observar que a palavra de Deus é tão poderosa como um martelo que esmiuça, despedaça uma pedra. Mas ela também é poderosa como fogo que consome, como fogo que queima e como um martelo que esmiuça. Então nós entendemos que a palavra de Deus, além de nos dar direção, ela também pode ser usada como arma no combate. Por isso, a palavra de Deus é a nossa armadura. No mundo que vivemos, existe uma batalha contínua, existe uma guerra de reinos, existe uma guerra do império das trevas contra o reino da luz. E se você observar, depois da queda, depois do pecado, o mundo animal, o reino animal, essa batalha alastrou por toda a criação do nosso Deus. Para os animais se alimentarem, hoje existe a cadeia alimentar, a cadeia aí onde um mata o outro para poder sobreviver, e no nosso reino humano também existe essa batalha, essa guerra. É uma luta para emprego, é uma luta para sobrevivência, uma luta em alguns para ganhar dinheiro, e quando recebe dinheiro, uma luta muitas vezes para pagar a conta. Também tem uma batalha no mundo espiritual, uma batalha no mundo natural, como também existe uma batalha no mundo físico, no mundo psíquico, emocional. Agora, toda essa luta é consequência do pecado. E a palavra de Deus nos fala, nos instrui, nos capacita para essa guerra, para essa luta. Por isso que nós devemos estar em todo o tempo revestidos para essa batalha. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, o próprio Jesus disse: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então o reino de Deus é tomado à força, o reino de Deus é tomado por esforço. O cristão em sua caminhada, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar sempre vigiando, ele tem que estar sempre firme, perseverando e prosseguindo para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O próprio Jesus nos alertou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele nos dá esse respaldo, essa segurança. Se ele venceu, ele nos fez mais que vencedores. Então não podemos, nessa batalha que está sendo travada dia após dia no mundo espiritual, nós não podemos retroceder, não podemos baixar a guarda, não podemos esmurecer, não podemos desistir, não podemos fugir dessa luta ou deixar a luta de lado, porque nós temos que entender que a vida nessa terra é uma batalha contínua e essa guerra você ganha pela autoridade no nome de Jesus, mas pelo poder da palavra.
Então, enquanto estamos vivos, nós não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda ou desistir, parar de lutar. Temos que lutar, mas lutar revestidos da armadura de Deus para que possamos vencer. Sabendo que estamos numa batalha, nós temos que estar atentos, continuamente vigilantes. Mateus capítulo 12, verso 30, Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Paulo, em 2 Coríntios, a segunda carta que ele escreveu para os irmãos de Corinto, ele vai dizer no capítulo 10, versos 3 a 5. 2 Coríntios 10, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, na verdade, entendemos que há uma batalha, há uma guerra, mas nós temos que destruir os conselhos e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. A nossa luta é uma luta espiritual. Então as armas têm que ser espirituais. As armas não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Estando em Deus, não temos o que temer. Jó, ele já sabia disso e, diante das notícias ruins que chegaram até ele, ele, na verdade, sabia como guerrear. Por quê? O diabo tinha colocado Jó em xeque, Satanás tinha colocado diante de Deus. É claro que ele te serve, o Senhor o cerca de bens, o Senhor ajuda ele, o Senhor abençoa ele com todas as coisas. Olha só a declaração do diabo para Deus diante de Jó. Jó capítulo 1, verso 10. Porventura não cercastes tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema a ti na tua face. O diabo, então, ele coloca diante de Deus e reclamando a Deus, dizendo que Jó o servia por interesse, que Jó o servia pelo que Deus fazia por ele. Mas interessante que o texto nos mostra que tu o cercastes de bens, ou seja, existe uma cerca, Deus coloca bondade e misericórdia ao teu redor, existe uma cerca, os que andam com o Senhor, na verdade os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que andam com Deus. E o diabo anda ao derredor. Então você tem que vigiar para que essa cerca não seja quebrada, você tem que vigiar para que não abra uma brecha, porque abrindo uma brecha, então, o diabo que está ao derredor vai entrar e vai fazer um estrago terrível, tentando te desestruturar. Agora, quando nós olhamos 1 de Samuel, capítulo 17, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Observamos aqui a afronta do inimigo, aqui Golias, o gigante, de 6 côvados, 3 metros e 1 palmo, 3 metros e 15 de altura. Observamos aqui a afronta todos os dias, de manhã ao nascer do sol e ao pôr do sol, e por 40 dias ele afrontava o exército de Israel. E de repente, um garoto que vivia na campina, pastoreando as ovelhas de seu pai, um garoto, aí por volta de 14 a 16 anos, Davi
um simples jovem que nem tinha idade ainda para se alistar no exército, por isso que ele não fazia parte da companhia do exército do rei Saul. E um dia o pai chama ele e fala, vai levar esses queijos, vai levar esses pães para os seus irmãos e veja como estão eles lá na batalha, veja como que eles estão passando. E aquele momento que ele chega na batalha, ele vê uma atmosfera diferente, ele vê um clima diferente, ele vê uma tensão e ele pergunta, o que está acontecendo aqui? Ah, esse gigante filisteu está afrontando o exército do Senhor. E aí então Davi compreendeu que aquela luta não era simplesmente física, que aquela batalha não era simplesmente natural. Davi entendeu que aquela guerra era uma guerra espiritual. Ele entendeu que não era simplesmente um gigante de 3,15 metros, mas que na verdade estava desafiando o exército de Deus vivo, eram as forças espirituais da maldade, as hostes espirituais da maldade. Um gigante, Golias, experimentado em guerra, experimentado em batalha. E veja que no versículo 26 desse mesmo capítulo, Davi nos diz, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, Davi entendeu que ele estava afrontando não o exército de Saul, mas a nação de Deus. Davi entendeu que esse homem não tinha aliança com Deus. Quem é esse incircunciso? Ele não tinha passado pela circuncisão, ele não tinha passado pela aliança com Deus Todo-Poderoso e estava afrontando o exército do Deus vivo. Nisso, então, Davi se dispõe a lutar, mas antes de dispor a lutar, Davi vai questionar o que darão? Antes de entrar numa batalha, você tem que ver se a batalha vale a pena. Antes de entrar numa batalha, você tem que ver a recompensa da batalha. Versículo 38, Saul então vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Saul queria colocar armadura humana, Saul queria colocar exatamente aquilo que ele tinha, mas Saul se destacava do ombro para cima, ele era maior da nação do povo hebreu. E Davi tinha por volta de 1,65 m, 1,68 m, metade praticamente da altura do Golias, 3,20 m, 3,15 m. Então nós observamos aqui, Saul olha para Davi e fala, não, Davi, você não tem capacidade, você não tem condições. Só que Davi aprendeu a discernir o treinamento de Deus. Davi começou a apresentar o treinamento que ele tinha passado. Olha, rei Saul, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um urso. Você está falando que Golias é alto, que Golias tem 3,20 m, 6 côvados e 1 palmo? Mas sabe quanto fica um urso em pé? Qual a altura de um urso quando ele fica em pé? 3,20 m. Então Davi entendeu que a batalha com o urso, que a batalha com o leão era um treinamento. Davi entendeu que as coisas que ele tinha passado eram um treinamento para aquilo que ele estava enfrentando. Não, Davi, você não está entendendo. Ele pode ter 3,20 m, você lutou com um urso, mas você não sabe a força. Esse homem, ele é perito em guerra, ele nunca perdeu uma batalha, ele colocou os filisteus em guerra, em honra, em vitória. Ele é muito forte. Forte. Quando veio um leão lutar com uma ovelha, pegar uma ovelha do meu pai, eu agarrei a barbatana do leão, eu arranquei a ovelha da boca do leão e eu matei o leão. Ele não é mais forte do que um leão. Davi entendeu que tanto o leão quanto o urso era treinamento, mas que aquele Golias era uma oportunidade de Deus. Nós temos que discernir as nossas batalhas e saber as lutas que estamos passando. A palavra de Deus nos diz que tudo coopera para o bem, mas entenda, aprenda a discernir o que é um treinamento e o que é realmente uma oportunidade. Se não fosse um Golias, Davi jamais teria saído do anonimato. Se não fosse um Golias, Davi não teria saído de pastorear as ovelhas do seu pai, não teria saído da campina. Então há batalhas que são treinamento nas nossas vidas, mas há guerras que são exatamente a oportunidade de Deus nas nossas vidas. Davi olhou para aquela armadura de Saul e disse, eu não posso lutar com isso, eu não sei lutar com isso, eu nunca lutei com uma armadura dessa. E outra, Saul tem 2,10 m, 2,15 m, eu 1,65 m, 1,68 m, não me serve essa armadura. Você tem que entender que você tem que ter
vivência com a armadura, você tem que ter experiência com a armadura. Ou seja, não importa o Golias que está te afrontando, você tem que usar as armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, mas são sim poderosas em Deus. Você tem que ter a sua própria armadura. Você não pode ir para a batalha com armas emprestadas. Você não pode ir para a batalha com uniforme emprestado. Você tem que saber usar a tua armadura. Davi, o que você tem de armadura? Eu sei lutar com uma funda e vou escolher ali 5 pedrinhas lisas do ribeiro para poder guerrear. Peraí, esse homem tem até escudeiro, ele tem capacete, ele tem escudo. E ali então Davi mais uma vez entende que a batalha é espiritual e quando ele vai confrontar Golias ele declara: tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E indo contra Golias em o nome do Senhor dos Exércitos, agindo Deus, nada e ninguém pode impedir. A nossa armadura, ela é uma armadura pessoal, individual e intransferível. É você que tem que orar, é você que tem que jejuar. Só Deus sabe da sua vida de oração, da sua vida de comunhão, relacionamento e intimidade com Deus Todo-Poderoso. Davi transferiu a batalha para Deus e colocou Deus na frente da batalha. A luta no mundo espiritual é contra as hostes espirituais da maldade. Então, declare como Davi: tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, 2 Coríntios 11, 29, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Paulo declara aqui acerca da batalha e Paulo entende acerca dessa guerra e ele estava então se capacitando para essa batalha. Estamos em uma batalha, agora temos que entender que nessa batalha muitas vezes vão haver feridos, mas mesmo estando feridos já somos mais do que vencedores, já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que estão machucadas, que estão feridas e muitas vezes os feridos são aqueles que estão na frente da batalha, né? Os grandes evangelistas, avivalistas, pastores ou até intercessores são aqueles que estão mais feridos. Há momentos de você estar no quartel e há momentos de você estar na linha de frente. Então você tem que entender o tempo certo, discernir o momento certo também para renovar as suas forças e nunca deixar de vigiar e nunca deixar de se preparar com toda a armadura de Deus. Temos que entender que, embora seja uma luta espiritual, essa luta não é contra carne nem sangue, não é contra uma pessoa física, mas essa luta é contra principados e potestades. Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo nos diz a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O homem de Deus, ele é protegido por uma armadura espiritual. E nós temos que entender que a armadura espiritual ela é completa. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, escudo da fé e espada do Espírito. Cada peça da armadura, na verdade, corresponde exatamente à palavra de Deus. Por isso que ele coloca orando em todo o tempo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. É inevitável
que vamos passar o dia mal. Agora, temos que entender que o problema não é ter problema. O problema é o que você faz com o problema que você tem. A importância de você entender e aprender como vencer. A nossa luta não é contra a pessoa, não é contra um líder, não é contra a igreja, não é contra um irmão, não é contra um cônjuge, um filho ou os pais. A nossa luta é contra principados e potestades. Muitas vezes o diabo instiga pessoas a fazer fofoca, calúnia, difamação, mas nós devemos entender que essa batalha é uma guerra espiritual. Nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabalável. Nós temos que continuar vigilante. O cinto era a primeira peça que o soldado colocava porque todas as coisas eram retidas no cinto, ou seja, no cinto que se fixava a couraça da justiça, no cinto que se tinha um cordão que segurava o capacete, no cinto é que se coloca a munição, no cinto é que se colocava a espada, e é interessante que o cinto representa cinto da verdade. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a própria palavra de Deus é a verdade. O que é a verdade? A verdade, na verdade, é a palavra escrita, a palavra grafo, ou seja, o registro, a grafia. E a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra rema, a palavra revelada. Agora, a espada ela está embanhada dentro do cinto. E toda espada ela sai do cinto, ela é desembanhada do cinto. O que significa isso? Toda palavra rema, toda palavra revelada tem que sair do grafo da palavra de Deus. Nenhuma palavra revelada vai contradizer a verdade da palavra de Deus. Para você saber se ela contradiz ou não, você vai ter que estar cheio da palavra. Você vai ter que se alimentar da palavra. Por isso que Deus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o cinto que eles colocavam era um cinto largo, ele ia das costas até o quadril, e nessa região é onde nós encontramos o aparelho digestivo. O cinto ele protegia os órgãos reprodutores e o intestino. Então o aparelho digestivo, o que ele faz? Qual o papel do aparelho digestivo? Digerir, né? Então ele processa o alimento. Ou seja, o cinto da verdade da palavra de Deus vai proteger exatamente o aparelho digestivo, os órgãos reprodutores, vai proteger o intestino para eliminar aquilo que o organismo rejeita. A palavra de Deus, então, ela precisa ser processada no seu interior, ela precisa gerar vida, gerar nutrientes, gerar aí vitaminas, gerar aí o que o teu organismo necessita, fazendo reproduzir e também eliminar o que o corpo rejeita. Isso tudo, quem é responsável é o cinto da verdade, que é a palavra de Deus processada, vai produzir e gerar vida dentro de você. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra. Por isso que a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. Temos que comer, temos que degustar. Por isso que, como já falamos, a palavra de Deus é como uma despensa e nós somos dispenseiros que vamos pegar os ingredientes da palavra para poder fazer um bom prato. Você pode ter todos os ingredientes, se você não souber como preparar, de que adianta você ter a chave da despensa? Então nós temos que entender que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus e rejeitar tudo aquilo que não é da parte de Deus. A palavra de Deus tem que se tornar vida em nós e assim nós começamos a ter uma vida de santidade, somos transformados à imagem e semelhança de Cristo à medida que nos enchemos da verdade da palavra de Deus. O cinto vai fazer que nós nos tornemos frutíferos, porque ele protege os órgãos reprodutores. E aí então nós andamos na verdade. João capítulo 14, versículo 6, Evangelho de João 14, 6, uma grande verdade que muitas vezes nós decoramos, mas não sabemos a profundidade dessa verdade. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Artigo pessoal definido, o caminho, o único caminho, a verdade, a única verdade e a vida, a única vida. Em nenhum outro há salvação dado entre os homens. João capítulo 17, versículo 17, Evangelho segundo João 17, 17, santifica-os na verdade, a
tua palavra é a verdade. Então, o cinto da verdade é a própria palavra de Deus. E isso nós observamos desde o Antigo Testamento, sábio Salomão, Provérbios capítulo 4, versículo 23, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, a importância de nós entendermos que temos que tomar cuidado do nosso coração. Você pode conhecer a palavra, você pode pregar a palavra, mas se houver mágoa, ressentimento, ódio, ira, rancor no seu coração, de nada adianta, né? Naquele dia muitos vão se surpreender dizendo, mas Senhor, eu preguei em teu nome, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por quê? Conhecia a verdade, mas não vivia a verdade que pregava. E aí então, para proteger os órgãos vitais, Paulo nos revela da couraça da justiça. A couraça da justiça é mais uma peça da armadura. E a couraça também era fixada no cinto, ela era prendida ao cinto da verdade. No mundo natural, a couraça ela cobre o peito, ela cobre e protege os órgãos vitais. Ela protege o coração, ela protege o esôfago, ela protege os brônquios, ela protege os pulmões. Então a couraça na armadura do soldado romano, quando Paulo escreveu Efésios, ele estava visualizando um soldado romano e ele faz um comparativo da armadura do soldado romano para uma armadura espiritual. Então, quando Paulo olha para o soldado romano, ele vê que, na verdade, a couraça do soldado romano, ela era feita de escamas, e essas escamas eram bem juntinhas uma à outra, de ferro, essas escamas, a qual não permitia com que o soldado viesse a ser atingido se ele estivesse usando a couraça, porque essas escamas de ferro juntas uma ao outro, na verdade, tinha que ser polida. E quando elas eram polidas, elas refletiam, elas brilhavam. E quando o sol batia e estava aquele pelotão todos juntos, o inimigo se confundia. Se tem 1, 2, 3, quantos tem diante dessa visão da couraça da justiça? Era um material que era polido e tinha que ser cuidado pelo soldado, e quando o sol batia, então refletia. Temos que entender que Paulo está comparando a armadura espiritual, a armadura de Deus, com as vestes de um soldado romano. Conforme essas escamas tinham o atrito uma com as outras, ela era polida e ela brilhava mais e mais e mais, assim como quando o sol refletia ali, então, na verdade, era algo que deixava qualquer um confuso diante do que estava acontecendo. Nunca podemos esquecer que nessa época a batalha era corpo a corpo, a batalha era confronto com confronto, e a couraça da justiça que nós recebemos no mundo espiritual é a justiça de Deus, não a justiça de homens, que é trapo de imundícia. E a justiça que nós recebemos é pela fé, ou seja, eu sou justo pelo que Jesus fez na cruz do Calvário para mim. Eu não sou justo pelas minhas ações, porque a justiça humana não passa de trapos de imundícia. Agora, quanto mais juntas as escamas, quanto mais alinhada, quanto mais ela for atritada, mais ela vai brilhar, resplandecer e polir. E aí então nós entendemos algumas verdades da palavra de Deus, como ferro afia o ferro, né? Então, a importância de nós observarmos aí a congruência dos textos bíblicos. Agora, quanto mais eu me alimento da palavra, mais na presença de Deus eu estou. E quanto mais estou na presença de Deus, mais eu vou estar usando a armadura de Deus. Então ela vai brilhar. O sol da justiça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, refletindo aí nessas escamas de ferro, vai resplandecer. E quando Satanás vê uma armadura brilhante, ele não sabe, na verdade, quem é que está guerreando, principalmente porque você tem o endosso, você tem a autorização de usar o nome de Jesus. Então a importância de nós olharmos aqui essa armadura de Deus, essa couraça da justiça, congruente com alguns textos da palavra de Deus. Provérbios capítulo 28, 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Qualquer justo está confiado como filho do leão. E se você é filho do leão, tenta mexer com o leãozinho, né? Então o leão se levanta em tua defesa.
cada peça da armadura representa Jesus. Provérbios capítulo 4, verso 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Então imagina, a couraça da justiça e a vereda dos justos. Isaías 61, 10. Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 59, 17, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então, vestes de justiça, couraça da justiça, como de uma couraça. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, nós temos aí o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade e os pés calçados com o evangelho da preparação da paz. Os pés calçados, Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, é o poder de Deus. Os pés calçados para preparação. Você tem que estar preparado para pregar a palavra de Deus. Por outro lado, os pés calçados, se a luta era corpo a corpo, então o calçado precisava ser firme. O calçado tinha que ser bem firmado para que o soldado não escorregasse e não perdesse a batalha. Por isso que dizem os estudiosos que o soldado romano ele tinha dois tipos de sandálias. Ele tinha uma sandália que tinha pregos de 5 a 7 centímetros e ele tinha uma sandália que tinha pregos de 15 centímetros no solado, de fora a fora. Por quê? Quando ele precisava montar guarda e guardar um território, ele ficava em pé com essa sandália com 15 centímetros de pregos no solado de fora a fora, para poder estar plantado ali na terra, a tal ponto que se ele fosse bombardeado com uma seta incendiária, os pés dele não saíam do lugar, porque ele estava firmado. Por outro lado, esse calçado cheio de pregos pontiagudos também servia para esmagar a cabeça da serpente, também servia para esmagar ali os bichos que vinham durante a noite para atacá-lo. Então esse soldado com calçado de preparação, e olha que esse é o calçado de preparação do Evangelho da paz, né? Esse calçado com solado pontiagudo, em primeiro lugar, era para que ele não escorregasse. Em segundo lugar, havia uma caneleira que era junta a essa sandália, e esse solado, na verdade, que era firme junto com as tiras de couro para que ele pudesse então ter proteção nos pés. No mundo espiritual, nós temos que estar calçados com a prontidão encontrada no Evangelho da Paz. Nós temos que viver andando nos caminhos de Deus e nós temos que andar calçados com a palavra de Deus, calçados com o Evangelho da preparação do Evangelho da Paz. Nós temos que viver alinhados com o Evangelho de Deus para deixarmos pegadas de paz aonde quiser que estejamos andando. Ainda em Romanos, capítulo 16, verso 20, Paulo nos diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. É interessante que a palavra de Deus toda se relaciona manto e vestimento com couraça e justiça, mas os pés com a sandália de preparação do Evangelho. Então, interessante nós observarmos a congruência das metáforas que o texto bíblico nos diz. Nós temos que estar caminhando, nós temos que estar obedecendo, cumprindo a grande comissão, o ide do nosso Senhor Jesus Cristo, temos que estar calçados com o Evangelho de preparação da paz. O soldado antigamente também, quando fazia a luta corpo a corpo, ele necessitava da armadura
completa. Primeiro ele colocava o cinto, depois ele colocava a munição no cinto, a espada no cinto e afixava essas peças no cinto. A próxima peça que nós vemos é o escudo da fé. E o escudo da fé também tinha uma base para ele apoiar no cinto. Primeiro nós vamos falar ela no mundo natural e depois então transferimos isso para o mundo espiritual. Esse escudo da fé, uma peça no natural, nós entendemos que existia dois tipos de escudo. Mas quando Paulo está se referindo aqui em Efésios capítulo 6, verso 16, ele nos diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando você vai para Salmos 91, você observa que o salmista declara algo muito interessante e congruente com o que Paulo está dizendo. Salmos 91, verso 4, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A tua verdade é um escudo e broquel. A tua verdade, a tua palavra é um escudo, o escudo da fé. Então, o escudo da fé, ele pode apagar os dardos inflamados do maligno. É inevitável que o maligno lance dardos inflamados. Dardos inflamados eram setas incendiárias, setas que na ponta tinha como pólvora, que quando ela batia no alvo, ela explodia e pegava fogo. Então, eram setas incendiárias, que eram os dardos inflamados. Na época da guerra corpo a corpo, era uma das armas mais poderosas da época. E esse escudo da fé era uma peça grande que era usada para proteger todo o corpo, então ele tinha que manusear bem os seus braços para poder proteger todo o corpo, para que ela pudesse então defender de todas as setas, de todas as flechas incendiárias que vinham como dardos inflamados do adversário. Agora, para que essa armadura fosse eficaz e pudesse, então, apagar uma seta incendiária, ela tinha que ser feita parte de couro, parte de madeira, e esse couro tinha que ser mergulhado na água durante um certo período de tempo, para que a hora que o soldado levanta... Agora imagina, né, uma madeira revestida de couro, encharcada de água. O soldado tinha que ter um bom porte físico, o soldado tinha que ser exercitado. Tudo que se fala sobre fé vai falar sobre exercício, como nós já falamos em outras matérias. O escudo, ele era usado pelo soldado, ele empunhava no braço, ele segurava com a mão e ele tinha que manejar bem, ele tinha que manejar com habilidade para que ele pudesse, então, pegar as flechas que estavam vindo incendiadas para proteger todas as partes do corpo que estavam sendo atacadas. Então o escudo, ele não ficava fixo, porque a fé ela tem que ser exercitada, ela tinha que ser movimentada diante dos ataques do inimigo. O escudo precisa ser bem movimentado por um soldado bem capacitado. Naquela época, então, esses escudos feitos de madeira, revestido de couro, e esse couro tinha que ser tratado, tinha o período certo de ele ficar na água, de ele ser molhado, para que ele fosse eficaz e pudesse apagar então as flechas enviadas com fogo, chamadas então de setas incendiárias. Os filmes antigos nos traz uma ideia acerca disso, principalmente o filme Os 300, né, nos mostra exatamente como que era o escudo dessa época. O dardo inflamado ou a seta incendiária era a arma mais potente, mais perigosa da época, mas essa armadura que Paulo está dizendo aqui é uma armadura espiritual, para uma luta espiritual. Então Deus está nos dizendo que nós devemos embraçar, empunhar um escudo da fé, porque com ele você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Agora, como obtemos fé? Paulo nos ensina, a única forma de você poder ter fé é ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10, 17, Paulo vai nos dizer, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Os dardos, agora, os dardos no mundo espiritual são os ataques do inimigo. Calúnia, difamação, fofoca, tentações, palavras negativas que vão tentar te enfraquecer, que vão tentar colocar na sua cabeça que você não é salvo, e você tem que entender e usar a salvação pela fé. Você tem que se apropriar da salvação pela fé. Principalmente quando a pessoa é nova convertida, né? Chega a cobrança da família, cobrança dos amigos, as pessoas questionando, mas agora você é crente, então você não peca mais? Para você salvo você não pode mais pecar. Não somos salvos por aquilo que fazemos, somos salvos
por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não somos justos por aquilo que fazemos, somos justos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos justificou. E aí Paulo vai dizer, então, por causa disso, vamos abundar no pecado? De maneira nenhuma. A graça nos constrange para que não venhamos viver no pecado. Os ímpios não sabem que essa mudança espiritual, ela vai se manifestar no físico de forma gradativa. E essa forma de fé em fé, de glória em glória, são etapas que nós vamos vencendo. Então, nosso escudo, ele tem que estar sendo molhado diariamente com a palavra de Deus, ele tem que ser regado pela palavra de Deus, lendo, meditando, ruminando a palavra de Deus, regando assim o teu escudo da fé, e sabendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E aí também temos a penúltima peça da armadura, que é o capacete da salvação. Vamos para Salmo 18, versículo 1 e 2, aonde o salmista vai nos dizer: eu te amarei, Senhor, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O salmista está confiado no Senhor, seguro no Senhor e descansado no Senhor. Assim também, como o salmista apresenta toda a armadura nos Salmos, nós podemos ver em Salmo 140, verso 7. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Tu cobristes a minha cabeça. O salmista coloca justamente que ele foi salvo da batalha quando o Senhor cobriu a cabeça. O que cobre a cabeça é a capacete. Por isso que no capítulo 6, 17 de Efésios, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, na verdade, o capacete era a peça mais cara para o soldado. É a peça mais cara da armadura. E o capacete servia para cobrir e guardar a cabeça do soldado. E o capacete era uma peça individual e particular, exclusiva, né? Assim como a salvação. Você não pode aceitar a Jesus por um cônjuge, como você não pode aceitar pelos seus filhos. Então, o capacete do soldado romano, ele tinha que ser feito individualmente. A pessoa tirava as medidas para poder fabricar aquele capacete para aquela pessoa. Ninguém podia usar capacete de outra pessoa, porque ou ficava largo ou então ficava apertado. Então o capacete se tornava a peça mais cara da armadura, assim como a salvação é um preço que nós na terra não conseguimos pagar, mas foi um preço caro, foi o sangue do Filho de Deus, foi o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por outro lado, o capacete também protegia os ouvidos, a mente, porque ele era tão apertado que muitas vezes não permitia com que o soldado ouvisse o que o inimigo estava gritando, o que o inimigo estava fazendo, porque tapava os ouvidos. E aí então ele continuava firmado no foco. Mas o capacete espiritual serve para proteger a mente dos pensamentos do crente. Por isso que em Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8, Paulo nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Em outra tradução, Paulo diz que isso ocupe o vosso pensamento. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo também nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só pode transformar a sua mente se você alimentar ela com novas informações. Então, não tomeis a forma da forma deste mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente. Nós só vamos renovar nossa mente quando nós colocamos o ensino correto. Por isso, quanto ao mais,
tudo que é honesto, puro, justo, de boa fama, que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. Porque à medida que a palavra entrar na sua mente, ela vai mudar teu sistema de crença. E quando ela muda o teu sistema de crença, ela muda o seu modo de agir. E aí então nós vamos começar a viver em vitória e não vamos ficar pensando em maus pensamentos. A salvação, na verdade, que Cristo conquistou na cruz do Calvário, se compara a esse capacete da salvação. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 16, 2,16 de 1 Coríntios nos diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos que ter uma mente renovada pela palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E para terminarmos a nossa aula de hoje, então, espada do Espírito. Apocalipse, capítulo 19, verso 15, livro da Revelação, capítulo 19, verso 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Da sua boca saía uma aguda espada, uma afiada espada de dois gumes. Então nós vemos aqui a espada do Espírito, a palavra que sai da boca do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, a qual Paulo vai descrever a última peça da armadura em Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No mundo natural, a espada era mais uma arma de ataque do que defesa, embora ela pudesse também manusear para defesa própria, mas a espada tinha uma lâmina afiada, fixa a um cabo, e ela era utilizada tanto para atacar, para ferir o adversário, e também nós observamos que era comparada à palavra de Deus, porque a única arma de ataque que a igreja tem é a palavra. É a palavra de Deus que precisa ser liberada, que precisa ser falada. Já no mundo espiritual, a espada, por ser a única arma de ataque, então demonstra que a nossa luta é mais defensiva do que ofensiva. Por quê? Porque Jesus conquistou na cruz do Calvário essa vitória, e é Ele que peleja, é Ele que guerreia, nós temos que apenas nos posicionar nessa guerra. Apocalipse capítulo 3, verso 11, quando Jesus estava dizendo à igreja de Filadélfia, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, em segundo lugar, espiritualmente falando, o nosso ataque é pela palavra de Deus. Por isso que você tem que conhecer a verdade da palavra. Oséias 4, 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei a ti e a teus filhos, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei de ti. Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário e nós temos que conservar aquilo que ele conquistou. A espada, ela é uma peça que é um símbolo de poder, ela é um símbolo de autoridade, tanto é que ela está no brasão de muitas nações. É o poder e autoridade do crente que vem pela palavra de Deus. No mundo natural, nós temos também a espada como símbolo de autoridade e poder, e no brasão muitas vezes aparece a espada justamente para demonstrar essa patente, para demonstrar justamente essa força e autoridade. No casamento de oficiais, existe a cerimônia das espadas, onde se cruzam as espadas como um símbolo de poder e autoridade. Apocalipse capítulo 1, versículo 16, nos diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então a espada é a palavra de Deus, porque a palavra que sai da boca de Deus é a palavra revelada, é a espada do Espírito. E Apocalipse 12, 11, Apocalipse 12, 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, concluindo, Efésios capítulo 6, verso 18,
Paulo vai encerrar essa parte da armadura dizendo: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vamos meditar mais em outra matéria acerca da armadura de Deus, vendo outras formas acerca da armadura de Deus, mas que você possa colocar essa aula em prática na sua vida, sabendo que você pode travar a batalha, mas você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. Nós estamos numa guerra, e essa guerra é uma batalha espiritual, e o campo dessa batalha é a nossa mente. Temos que blindar a nossa mente com a palavra de Deus para não sermos vencidos pelas mentiras de Satanás. Nós temos que saber como manejar bem a palavra de Deus para que possamos vencer no dia mau. Diante desse texto de Efésios, Paulo está agora pedindo oração por ele, né? Ele roga que ore por ele, por todos os santos, para que possa ser dado no abrir da boca dele, com toda ousadia e intrepidez, a palavra de Deus, orando em todo o tempo e orando em línguas. Que Deus possa te abençoar e você possa cada dia guardar essa verdade da palavra no seu coração, sabendo que Jesus te fez mais do que vencedor. Valeu estar com você. Ouça essa aula quantas vezes você necessitar. O resumo dessa aula está no PDF e assim você pode, então, não só essa matéria, como as outras também dentro do aplicativo ou dentro da plataforma, você pode ter muito mais conhecimento. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.